nós vamos para a nossa segunda aula de campo elétrico. Particularmente, nós vamos começar aqui a falar do gráfico do campo elétrico. Gente, o que vão te pedir, o que podem te pedir de gráfico vai ser ou de carga pontiforme ou da esfera. A esfera eu vou te apresentar lá para frente como que é o gráfico. Você vai ver que não vai ser tão diferente disso aqui. Tem um detalhezinho a mais, tá? Mas o gráfico da carga pontiforme, lembra como é que é o campo elétrico da carga pontiforme? Ele é dado por isso aqui, ó, KQ sobre D ao quadrado, né? Onde o Q é em módulo, não esquece, tá bom? Galera, isso aqui, esse tipo de equação matemática, o gráfico disso aqui é a chamada hipérbole cúbica, que é essa curva aqui, ó, chama hipérbole cúbica. Eu falo dessa hipérbole lá na nossa aula de estudo dos gases 2, quase metade da aula de estudo dos gases 2, eu construí esses gráficos aqui, eu te mostro matematicamente como é que é isso aqui. Apesar de não ser a minha área, eu sou da física, é uma propriedade matemática, mas como eu preciso muito dela em vários assuntos da física, eu resolvi explicar isso lá. Então sempre que eu preciso eu falo para você, meu aluno, dá uma olhadinha lá. Perde um tempinho, se isso para você, eu vou fazer umas continhas aqui, te parece meio estranho, dá uma olhadinha lá, Estudos Gases, parte 2, eu paro a aula de física e dou uma revisão de matemática nessa parte aqui, tá bom? Então, mas se você olhar, por exemplo, quem é o campo elétrico? Você lembra da carga pontiforme, né? Quanto maior a distância, menor o campo. Então, se a distância for D, eu tenho um campo E. Se a distância for D, o campo é E. E se a distância for 2D? Como D é ao quadrado, o que você faz aqui? Ó? Por exemplo, quem é o E1 quando a distância for D? Ó? K módulo de Q sobre 2D ao quadrado. Como esse 2 também está ao quadrado, o E1 fica sendo o que, gente? Ó, K módulo de Q sobre quanto? 4D ao quadrado. Quem é isso aqui, ó, gente? KQ sobre D ao quadrado. É o E. Então, o E1, ó, o E1 vai ser o E dividido por quanto? Por 4. Tá aqui, ó. Quem é o novo campo elétrico? Quando a distância for 2D, o valor do campo é quanto? É o E sobre 4. Pensa comigo aqui, ó. Se eu aumentar para 3, 3D, aí aqui onde é 3, 3 ao quadrado fica 9. Vai dar E sobre 9, alguma coisa por aqui assim, ó. E se a distância for 4D, ó, foi 4D, aí 4 ao quadrado, 16, então vai ficar E sobre 16, está aqui, ó, E sobre 16, tá certo? Então, esta curva aqui, que é uma hipérbole. Só uma hipérbole não é aquele trem de exagero lá da linguística? Também, tá? Quando o Arquimedes propôs o nome dessa curva aqui, ó, é exagero mesmo, porque à medida que você exagera o x, você diminui o y e vice-versa. Quando você diminui o x, você exagera no y, tá bom? Então a ideia lá na linguística de exagero, ela tem tudo a ver com a curva hipérbole, tá? Então as duas coisas se completam, você vê que nada é por acaso. E outra, nunca vai ser zero, tá vendo? Campo elétrico, por maior que seja o D, ele nunca vai ser zero. Mas aí entra naquela conta de que, às vezes essa distância é tão grande que você não consegue medir o campo elétrico de tão pequeno que ele é. A gente fala que o campo não existe ali. Beleza? Então tá aí, este é o gráfico do campo elétrico, muito parecido com o gráfico da força que a gente já falou, tá bom? E agora, vamos falar do campo elétrico resultante. Gente, campo elétrico é grandeza o quê? Vetorial. Se é vetorial, opera como vetor. Se é vetorial, opera como vetor. Por exemplo, se eu tenho duas cargas positivas, Q1 e Q2, a gente falou disso na aula número 1. Carga positiva gera um vetor campo elétrico o quê? Radial para fora, saindo dela. Então esse Q1 vai gerar um campo elétrico Q1 para fora.
esse Q2 vai gerar aqui no ponto P, ó, tá? Estou chamando um ponto P, que está a uma distância D1 da carga 1 e D2 da carga 2. Então ele vai gerar aqui um campo elétrico o quê? E2. Como que eu acho o campo elétrico resultante aqui, ó? Você tem dois vetores com a mesma origem. Eu posso usar aquele bom e velho método do paralelogramo. Em que consiste o método do paralelogramo? Pela extremidade do vetor E2, eu traço uma reta paralela ao E1. E pela extremidade do vetor E1, eu traço uma reta paralela ao E2. O vetor resultante é o vetor que sai da origem comum e fecha a diagonal do paralelogramo. Professor, eu não me lembro desta regra vetorial. Então faz um favor, gente. Como eu sempre digo, não tem milagre, tá? Você não vai do nada aprender as coisas. Então a física, ela é cheia de pré-requisitos. Então se você não lembra essa parte vetor, mais uma vez, volta, vai lá na minha aula de vetor número 5, aula número 5 de vetor, método do paralelogramo. Lá eu te explico isso aqui, ó, tá? Entra aí, vai lá no canal Física Zoin, vetores número 5, aula de vetores número 5. Aí eu esmiuço toda essa regra do paralelogramo, tá bom? Dá uma olhada lá, inclusive a fórmula, né? Essa é a expressão vetorial da soma, você escreve assim, e em módulo ela cai nessa regra, né? Tem muita gente que fala, é a lei dos cossenos modificada. Não, tem nada de lei dos cossenos, isso aqui não é a lei dos cossenos, parece. Isso aqui, lá na aula de vetores número 5 eu falo, isso aqui é a fórmula do método do paralelogramo. Ela veio da lei dos cossenos, mas ela não é a lei dos cossenos. Lá na lei dos cossenos, aqui é menos, e este ângulo é o ângulo oposto ao vetor que você está procurando. Aqui é mais, e esse ângulo é o ângulo entre os vetores. Tá bom? Então, não é a lei dos cossenos. Veio dela, mas não é. Lá eu explico isso direitinho. Se tiver dúvida, volta lá e assiste. Tá bom? E é óbvio, né? Caso muito comum, acontece muito, de colocar isso aqui nas extremidades de um quadrado, por exemplo, e faz com que este ângulo θ aqui, ó, seja um ângulo de 90 graus. Quando ele é um ângulo de 90 graus, o cosseno de 90 é zero. 0 vezes E2 vezes E1 vezes 2 dá zero. Esse termo some. Aí você cai no teorema de quê? Pitágoras. Tudo isso está falado lá na aula de vetor. Pode voltar lá e dar uma olhadinha. Beleza? Gente, se ao invés de duas cargas forem 3 ou 4 ou 5, aí você, de novo, usa a matemática vetorial. Como eu disse lá na aula de vetor, a matemática vetorial, ela tem métodos. Esses métodos geralmente te dão uma construção geométrica. A partir do momento que você tem a construção geométrica, aí você usa a matemática euclidiana. Tá? Aqui você vai usar isso aqui normal, que é uma fórmula que veio da lei dos cossenos. Se eu tiver, por exemplo, ó, menos Q1 mais Q2 mais Q3, carga negativa dá um campo para onde? Aproximando dela, chegando nela. Carga positiva dá um campo para fora, carga positiva para fora. Quem é o campo elétrico resultante? É 1 mais E2 mais E3. Ó. Aí você vai usar, por exemplo, aqui, ó. Aqui eu usei o método do paralelogramo, aqui eu estou usando o método do polígono. Não lembro não, professor. Aula de vetores número 2, método polígono. Explico direitinho como você faz isso aqui, tem exemplos lá, tá bom? Então, ó, como é que é o método do polígono? Você tem que agrupar os vetores consecutivamente, colocando a extremidade de um na origem do outro. Então, vem aqui, ó. Eu desenho o E1, na extremidade do E1 eu ponho a origem do E2, e na extremidade do E2 eu coloco a origem do E3. Quem é o vetor resultante? Por regra, é o vetor que sai da origem livre e fecha o polígono, é o nome do método, com a extremidade livre.
Aí, mas professor, como é que eu calculo isso aqui? Aí, cara, o exercício, ele tem que te dar subsídios, ele tem que te dar elementos geométricos para que você consiga medir isso aqui. Ó. Seja uma escala quadriculada, sei lá, alguma coisa ele tem que te fornecer para que você consiga medir esse valor aqui. Ele tem que te fornecer. A ideia aqui é te mostrar como funciona. Tudo bem? Então, legal. Bom, agora eu vou começar a discutir com vocês as famosas linhas de força, tá? Que deveriam ser chamadas linhas de campo. Vamos discutir isso. Só um segundinho. Ok, galera? Então, linhas de força, na verdade esse nome, né? Porque quando começou-se a estudar a eletricidade, eles viram que tinha força, né? E eles pegaram essa ideia de força, exploraram muito essa ideia, mas na verdade não se sabia ainda que existia um campo. O campo foi descoberto depois. Primeiro descobriram a força, depois o campo. E você sabe que os dois agem conjuntamente. Na verdade só existe a força porque existe o campo, né? Então, primeiro você tem que ter o campo para depois ter a força. Mas a cronologia do estudo não foi bem assim. Pois bem, então, linhas de força, né, que deveria ser mais correto ser dito, linhas de campo, são linhas que descrevem, veja, ela não representa plenamente, ela descreve, eu já vou falar sobre isso, a direção e o sentido do vetor campo elétrico. Observação, que nós vamos discutir essa coisa aqui do descreve. Observação. O vetor campo elétrico, ele é sempre o quê? Tangente às linhas de força, tá? Então isso aqui que vai deixar mais clara a coisa. Quero te lembrar o que é uma reta tangente. É, por definição, uma reta que toca uma curva num só ponto. Mas e se for uma reta? Quem que é uma tangente a outra reta? É uma reta coincidente a ela, tá bom? Então, veja bem. Cargas pontiformes. Para onde que são as linhas de força de uma carga pontiforme? Para onde que é o campo elétrico de carga pontiforme? A gente discutiu. Ele é o quê? Radial. No caso de carga positiva, eu tenho campo elétrico radial para onde? Para fora. Campo elétrico radial para fora. Correto? E no caso de carga negativa, eu tenho um campo elétrico que radial para dentro. Então as linhas de forças, chamadas linhas de campo, né? Chamadas linhas de força, mas linhas de campo, elas apontam para onde? Para dentro da carga. Então a linha que representa aqui a direção e o sentido do campo. Beleza? Quando a gente fala em carga pontiforme, você vai lembrar bem que a carga pontiforme, qual que é a fórmula do campo elétrico, do módulo? Kq sobre d ao quadrado. Acabamos de discutir isso no gráfico, né? Quanto maior a distância, menor o campo. Então, como é que é o campo elétrico quando ele está aqui mais próximo? Você está vendo esse tamanho do vetor? Lembra, o módulo de um vetor está lá na primeira aula de vetor. O módulo do vetor é representado pelo comprimento, pelo tamanho dele. Então, quando esse vetor estiver aqui mais perto, ele vai ser maior. Esse vetor chamado de E1, E2, E3. Como ele está mais perto da carga, quanto menor a distância, maior o campo. E aqui, idem, né? Se eu tiver um vetor aqui, claro, ele está apontando para o centro, mas esse vetor aqui, o E1, ele é maior do que o E2 ou do que o E3. Por quê? Porque ele está mais perto da carga. Beleza? Aí eu vou e te faço uma pergunta. No ponto A e no ponto B, isso aqui são linhas de campo, linhas de força, né? Um conjunto de linhas de força. Cadê as cargas que deram origem a elas? Sei lá, um conjunto de cargas originaram essas linhas de campo. Onde o vetor campo elétrico é maior? No ponto A ou no ponto B? Olha só, observação importantíssima também. Guarda, cuidado com essas duas observações. Observação 1, observação 2. Guarda isso. O vetor campo elétrico,
ele é mais intenso quanto maior for a densidade, a concentração de quê? De linhas de força. Note que isso aqui não está errado. Você está vendo que quanto mais perto da carga, a concentração de linhas não é maior? Certo? Tem mais linhas aqui. E aqui, quando você vai abrindo, a concentração de linhas por área, ela vai diminuindo. Então, se diminui a quantidade de linhas, diminui a intensidade do campo. Nesse caso nosso, ó, note que aqui as linhas estão mais abertas e aqui as linhas estão mais fechadas. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Aqui eu vou ter um campo elétrico EA e aqui eu vou ter um campo elétrico EB maior que o EA. Por que maior? Porque as linhas estão mais concentradas. Isso aqui é muito importante. Guarda essa informação aqui, ó, tá? Quanto maior as linhas, quanto mais densa forem as linhas de campo, maior é o campo naquela região. Legal? Beleza. E agora eu vou te apresentar como é que ficam as linhas de campo e aproveitar e enfatizar mais essa história do vetor ser tangente. Como é que fica quando eu tenho duas cargas interagindo? Como é que ficam as linhas de campo delas? Só um segundo. Pessoal, então vamos lá. Linhas de campo geradas por duas cargas pontiformes. Bom, vamos pegar aqui esse primeiro exemplo. Uma positiva e uma negativa. As linhas de campo, no caso da carga positiva, o que elas fazem? Saem dela. E na negativa, chegam nela. Então o que vai acontecer? As linhas vão sair da positiva e chegar na negativa. Tá? Fica essa configuração bonitinha aqui, ó. E se forem duas positivas ou duas negativas? Acontece isso, a linha chega aqui e é repelida, mais ou menos assim, pela outra. Então o que acontece aqui? Ó? Essas linhas, e se as cargas forem negativas? O desenho é o mesmo, só que a setinha, ao invés de ser para fora, é para onde? Para dentro, mas fica o mesmo desenho. Observação importantíssima, guarda isso. Linhas de força nunca se cruzam, tá vendo? Elas não se cruzam. Essas aqui estão se cruzando? Não, não estão, tá vendo? Elas interagem, elas se interligam, uma complementa a outra, mas não está cruzando, tá? Linhas de campo, que são as linhas de força, nunca se cruzam, guarda isso. Bom, para fechar, dá uma olhada aqui, ó. Se eu tenho uma carga positiva, aqui ela gera um campo para fora, não é? E uma carga negativa gera um campo para dentro. Se eu fizer o campo elétrico resultante, ele fica aqui, ó. Esse campo elétrico resultante, se eu desenhar, por exemplo, a linha de força que passa por aqui, ela vai ser uma coisa mais ou menos assim, ó, gente. Ó, a linha de força, ela vai ter esse contorno. Lembra que no começo da explicação de linhas de força, eu escrevi aqui onde estamos falando aqui, ó, que eu falei para você que o vetor campo elétrico, ele é sempre o quê? Tangente às linhas de força, tá? Então, por exemplo, o campo elétrico neste ponto aqui, ó, ele está tangenciando a linha, ó, ele tem essa direção. Se eu tivesse aqui embaixo, ó, onde está o campo elétrico aqui, ó? Tangenciando. Ele tem o mesmo sentido, vamos dizer assim, da linha de força, só que ele tangencia a linha de força. Fechou? Outra coisa. Se eu tenho um campo elétrico aqui, vou chamar de E1 e E2. Aqui nessa região, o campo elétrico é maior ou menor do que aqui? Ó? Hã? Ele é o quê? Maior. Por que ele é maior? É na mesma direção do campo, da linha de força. Por que ele é maior? Porque aqui no meio eu vou ter o quê? Uma maior concentração de linhas de força. Tudo bem? Então, gente, muito cuidado com essa história de linhas de força, tá? Direto, isso é cobrado aí em alguns vestibulares, essa ideia de linha de força. Cuidado com essas 3 observações que eu te falei. Tá bom?
linhas de força nunca se cruzam, tá? As outras duas observações, quanto mais densa maior a densidade de linhas de força, quanto mais concentradas estão as linhas de força, maior é o campo elétrico. E a primeira observação, que o vetor campo elétrico, no caso aqui, como são duas cargas, eu tenho um campo resultante. O vetor campo elétrico é sempre o quê? Tangente às linhas de força. Guarda isso, tá? Que isso é muito importante, ok? Então, galera, por enquanto, linhas de força encerramos. Próxima aula eu continuo falando outras propriedades do campo elétrico. Valeu? Então um grande abraço, bom estudo para vocês e tchau, tchau.